Se tu tem uma fortuna e todo o trabalho necessário para essa fortuna existir não foi realizado por ti, te garanto que foi realizado por alguém. E essa fortuna, portanto, não é tua, mas de quem trabalhou para fazer ela existir. Pois então, Marx, na pobreza, que é outro tipo de tragédia, não é diferente. Me mostra um pobre que tenha ficado bem de vida, mano. Me mostra que eu quero ver. Me mostra alguém que tenha nascido pobre, pobre que nem a gente, e que depois tenha conseguido deixar de ser pobre sem praticar crime nenhum e sem ganhar na loteria, claro. Me mostra. Porque para cada um que tu me mostrar, eu te mostro 1 milhão que pobre nasceram e pobre morreram. Sabe por quê? Porque, como tu mesmo disse, é uma questão de probabilidade. É muito mais fácil um nascido pobre acabar morrendo pobre do que sair da pobreza em algum momento da vida, assim como num acidente de avião, é muito mais fácil morrer do que sobreviver. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, a nossa vida de leitura. Hoje, então, eu vou trazer o José Falero, uma novidade para nós no mercado, pensando no mercado editorial, aí, literário. Dessa vez com a literatura Os Supridores, publicado pela Todavia, agora, ano passado, em 2020. A obra tem 304 páginas e traz aí mais de 20 capítulos, creio que 23 ou 24 capítulos, agora eu não estou lembrada. Eu tenho a versão digital, inclusive quem assina a edição dela é Antônio Hermida, e vem bastante história por aí. O Falero é um cara periférico, trabalhou em vários ofícios, sempre teve a literatura ali em paralelo entre as suas jornadas pela sobrevivência. A realidade dele, periférica, está em Porto Alegre. Ele estreou a primeira obra chamada Vila Sapo, pela Venas Abertas, uma editora de Minas. Depois disso, também conseguiu ter crônicas semanais na revista digital Parêntese. E a partir daí, ele foi conhecido também pela editora Todavia, um dos editores de lá, que acabou meio que adotando o José Falero. Tanto é que ele publicou em 2019, 2020 agora pela Todavia, e acaba de sair a sua nova obra também pela editora Todavia, intitulada Mas em que mundo tu vive? Essa obra já é uma pegada de crônicas, assim como Vila Sapo, de 2019. Então essa é a pequena, bem pequena mesmo, biografia de Falero. Vou até deixar aqui para vocês indicar a entrevista que ele deu para Fórum. Ele está disponível no YouTube, no canal da Fórum, que é justamente o Papo Cabeça. Ela é dirigida ou coordenada, enfim, quem faz as entrevistas é a jornalista Sinara Menezes. 1h30 em que você consegue entender mais o autor, perceber suas trajetórias e toda a sua formação humana e política. Os Supridores, que é o que a gente vai tentar refletir hoje, porque é um livraço no sentido de muita ideia, é até muito difícil
eu consegui selecionar quais os trechos, porque os trechos de impacto são normalmente grandes, para trazer hoje. Porém, dando mais contexto para você, o Falero, ele tem uma história de letramento, de formação humana, alfabetizadora, de pensamento crítico político construído a partir, obviamente, da leitura, que não é só a partir disso que a gente cria esse nosso verniz, nos construímos como seres políticos, mas ele, sim, ele tem 34 anos ou 35 anos, portanto, ele ali com 20 anos é que ele leu o primeiro livro. E ele estava até então, no momento da estreia aqui do ano passado, né, do livro, ele estava explicando na entrevista que ele estava fechando o EJA, né? Então ele era formado com o que seria o ensino fundamental aqui, né, no Brasil, e depois ele não tinha feito o ensino médio, e vai mostrando várias cenas que o afastaram do cotidiano escolar por conta da própria forma de lidar com os alunos, com a rotina escolar, professores, ele vai explicando isso, por isso indiquei a entrevista aqui do Mó Legal. Vou falar para vocês sobre a obra. Ela tem poucos trabalhos de fechamentos e resenhas, mas tem muitas matérias. Assim, a mídia meio que comprou essa obra, então a gente tem um autor que fala a periferia e fala a partir da periferia, e é um cara que ganhou, né, com essa narrativa dos supridores, ganhou tanto essas camadas de trabalhadores e trabalhadoras, como teve aí uma cooptação, uma circulação, vamos dizer assim, pela classe média e tal. Então, a gente vê, assim, jornais tradicionais falando sobre ele, né, e os supridores, como a gente vê também youtubers que fazem resenhas sobre obras falando sobre ele. Então, tem pouca coisa, mas é muito interessante notar que a mídia capturou, essa mídia, pelo menos em mídia impressa, capturou essa obra do Falero, sabe? Eu não sei muito bem por quê, dado que efetivamente é uma obra que discute, reflete a desigualdade do nosso país. Eu sei que não é exclusividade do Brasil, a gente vai ter aí nossos irmãos da América Latina, mas a sacada, assim, de pensar o país a partir do cosmos, né, de vivência de Porto Alegre, da periferia, pensando na desigualdade e pensando com base na lógica de Marx, inclusive trazendo Marx de uma maneira muito popular, muito acessível, né? É bem interessante. Inclusive, falando em falar de uma forma didática, popular, em massa, eu tenho que deixar aqui o registro que eu só descobri essa obra por conta do Galo da Luta. E ele estava numa entrevista, né, o pessoal do Opera Mundi, e eu estava ouvindo, né, no final sempre tem as dicas culturais, e foi ali que eu descobri o Falero. Então, tanto ele como o Breno Altman, que é o jornalista que entrevista as pessoas e conversa com elas nesse programa do YouTube, falaram super, né, dessa obra de Falero. Então, é meio o Galo também, né? Então, assim, é uma forma literária, conecta muito com as falas diárias da luta ali do Galo, que chega nos trabalhadores e nas trabalhadoras por conta dessa narrativa didática, acessível, e é o que você vai encontrar nos supridores, mostrando a diferença entre as classes, mostrando que, mesmo com a consciência de que todo mundo é trabalhador, mas quem é o dono e não trabalha, significa que está explorando várias pessoas que vão ganhar aquele limitante salário fixo, salário mínimo, enquanto o raciocínio do que entra, do que se lucra naquele tipo de estabelecimento
não vai ser compartilhado com todos os que construíram aquele lucro, que deveria, uma ideia que deveria inclusive ser suprimida. Então, essa máxima está circulando na obra a partir de Pedro e Marques, que são os supridores do supermercado da rede Fênix. Esse é o pano de fundo, que eu nem sei se pode ser pano de fundo, porque é uma parada que está vital. A lógica de suprir e dele ter pego exatamente esse perfil do trabalhador se tornou uma metáfora genial para todo o desenvolvimento da obra. Os supridores, eles são trabalhadores e trabalhadoras invisíveis, abastecem, suprem, dão conta de deixar e de dar uma organização e um fluxo, inclusive, naquele micro trânsito social que está expressado no movimento de um supermercado, né? Você tem todos os setores, você tem todas as funções estão organizadas, aquela parada meio funcionalista de organizar tudo. É um microcosmos, assim, social. E dentro dele tem quem pode comprar, quem não pode. E dentro da lógica de quem não pode, a gente tem essa invisibilidade e, ao mesmo tempo, ele nos projeta para olhar de baixo a sociedade a partir desse microcosmo que é o supermercado. Eu não quero falar muito mais do que essa grande metáfora, porque ela vai se transmigrar para outros espectros, um outro tipo também de trabalho que é invisibilizado, criminalizado e tratado como escória. Qual é a diferença entre ser um supridor com a carteira assinada e ter outro tipo de ofício? Dentro desse espectro das escolhas que Pedro e Marx fazem, dessa vida deles, assim, entre ir para aquele bairro, observar aquele nicho social, trabalhar com ele, lidar com ele, e a realidade a partir, né, da tirada dos uniformes e a chegada e o grande trampo do retorno para as suas regiões da periferia em si já é uma questão para a gente estar... a gente fica muito sensível a todos esses movimentos. As cenas que o Falero traz a partir da vivência desses dois personagens, as conexões, os afetos, a inteligência, os saberes, tanto de Pedro, que tem um perfil de, enfim, discipulador, de trazer Marx de uma forma bem didática, e todas as formas também que Marx, seu colega de trabalho, tem de suas vivências, são saberes que vão se complementar na jornada deles. Eles trabalham nesse supermercado e começam a pensar, dentro do patamar das injustiças do mundo, a gente precisa ter um plano B. E aí eles mantêm esse plano A e começam o plano B. E esse plano B é a conexão dessa ampliação dessa metáfora do supermercado que está agregada nesse nicho social, nesse movimento em que tem, enfim, né, ricos e pobres transitando, o gerente representando esse dono do poder, e seus colegas de trabalho representando ali os iguais, mas ali entre os iguais são todos trabalhadores, sempre tem alguém disposto a fazer o tapinha nas costas do opressor, do dono do negócio, e com isso ganhar créditos, achar que vai ganhar mais alguma coisa. E essa grande metáfora do supermercado, ela se amplia quando eles começam a pensar no plano B. Então, a outra forma que eles vão sacar e planejar de conseguir dignidade, porque mesmo com essa vida não tá dando, né? A carteira assinada não tá dando. Então, o plano B é ter a lógica da quebrada, é trazer a lógica da sobrevivência para além da carteira assinada. Então, essa construção vai acontecer
do, 60% da obra para o final, ela se torna eletrizante, o movimento, os raciocínios, vários indivíduos que se unem, que cooperam e que trabalham numa lógica, inclusive socialista, né? E não estão em nada ou para nada dentro do sistema do permitido ou da legalidade, mas eles estão trazendo, o livro traz o tempo todo para você esse embate que é muito interessante entre o deve ser estatuído, essa tese, e aí vem a grande antitese que eles mostram para a gente na prática, produzindo aí uma síntese massa que complexifica a sociedade, mostra a periferia de uma forma muito, muito boa, muito inteligente, e eu fiquei assim impactada com as 300 e tantas páginas desse livro. Li ele super rápido, impressionantemente rápido, claro que aqui Resenha Relâmpago tá dentro da escala normal, né, gente? Aqui ninguém lê, só lê na vida. Então, só para vocês terem uma noção, assim, em 3 momentos, né, em 3 dias, eu consegui já 60% da obra e não vi a hora de voltar para o livro para terminar. Linguagem excelente, traz várias formas de narrativa, ou seja, tanto essa voz, né, essa terceira voz aí que está narrando para a gente, traz essa linguagem, vamos dizer assim, formal e muito acessível, como também os diálogos, tanto de Pedro e Marques, quanto de todos os outros personagens que se conectam e conversam com eles, está bem dentro da realidade, da linguagem que você entende e quem entende a linguagem também da periferia, com suas gírias próprias, com suas formas de comunicação, também entende. Então, muito bom. Fazia muito tempo que eu não conseguia ler algo em 4 dias. Recomendo muito, eu comprei em e-book, estava mais acessível e tudo. E recomendo que você tenha essa experiência. Acho que vai ser revolucionário. Tchau! Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!